Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e estou continuando com os rankings. A cada semana, cada final de semana, vou continuar fazendo um novo ranking para vocês. E o desafio, né, como muitos que acompanham o canal já sabem, é chegar ao 100º ranking, que vai demorar ainda bastante tempo, aí, quase 2 anos aí, para eu conseguir chegar a esse objetivo. E eu conto com vocês para alcançar esse desafio. Dito isso, o ranking de hoje é sobre a minha banda favorita. Aquela banda que eu... tem outras, né, que são igualmente, que chegam ali. Mas essa banda tem algo especial, tem algo assim diferenciado na minha vida, por vários aspectos. Então é a minha banda do coração, é a banda número 1, que é o Rolling Stones, né? São os Rolling Stones, como preferir. E eu também estou aqui trajado com essa camisa do Clube Regatas Brasil de Alagoas, né? O popular CRB, né? Que foi um presente que eu ganhei quando eu fui a primeira vez, né, para Maceió, para Alagoas. E o Daniel Queiroz, que é um amigo, né? Um amigo que eu fiz aqui no canal. Acabei fazendo uma grande amizade com ele e quando eu estive lá em Alagoas, ele me presenteou com essa bela camisa do CRB. Então aqui estou trajando essa camisa, porque o Daniel, assim como eu, a banda favorita dele é o Rolling Stones. E provavelmente ele vai assistir isso aqui, vai discordar de mim em algumas coisas, algumas das minhas escolhas, com certeza, conhecendo ele como eu conheço. Mas não importa, o importante é essa homenagem e também agora o ranking que virá a seguir. Para começar, já vou falando aqui. Não, obviamente, que aí vão dizer que o Apple é fã, né? É admirador. É lógico, também pesa. Mas para mim não tem nenhum álbum ruim dos Rolling Stones. Tem, obviamente, os mais fracos, mas nenhum é ruim. Aí cabe outra coisa. Cada vez que eu for fazer um ranking, isso aí eu já deveria ter dito lá no primeiro, é óbvio que quando eu estou fazendo o ranking, eu estou falando para alguém que não conhece a banda, ou então para quem conhece e gosta, né? Porque ó, se chegar alguém aqui e vai ver e vai dizer assim, ah, mas eu acho tudo que o Rolling Stones fez uma porcaria. Obviamente que o ranking não é para essa pessoa. O ranking é para quem queira conhecer a banda ou para quem já conhece e gosta e quer ver qual posição, para ver se concorda ou discorda. Dito isso, o menos melhor, digamos assim, álbum dos Stones é o Undercover, de 1983. Esse álbum aqui é um álbum que tem algumas músicas boas, aqui She Was Hot é uma música legal, Wanna Hold You é uma música bem interessante, cantada pelo Keith Richards, mas ele assim é um álbum que destoa muito da discografia da banda. Eu acho assim, sem dúvida, desde quando eu escutei ele a primeira vez, eu considerei ele um álbum assim bem mediano para regular. Então assim fica nessa posição em último lugar, lembrando, né, que é um álbum que dá para ouvir, não é um álbum assim para descartar completamente, mas na discografia dos Rolling Stones fica aqui em último lugar. O próximo é o Blue and Lonesome, 2017, se eu não me engano. O Blue and Lonesome é um álbum com vários covers, né, várias versões de bandas de blues, bandas e artistas de blues que os Stones se inspiraram, né? E porque os Stones basicamente quando eles nasceram era uma banda de blues, né, com uma pegada ali do rock, né? Mas o blues era a principal referência, né? Então eles resolveram fazer esse álbum. E por ser um álbum de versões, é que ele fica nessa posição. Eu, sempre que tiver alguma discografia que eu for analisar e tiver um álbum com versões, independente se ele é bom ou se é ruim, ele sempre vai estar ali no final para mim, até por não ser um álbum autoral. Então por isso, não que esse álbum seja fraco, esse já é um álbum legal, mas por ser um álbum que não é autoral, fica aqui na penúltima posição. O próximo é o Bridges to Babylon, de 1997. Esse álbum aqui, né, ele é legal, foi na turnê, inclusive que eu fui ver os Rolling Stones no Rio de Janeiro,
em 98, foi a turnê desse álbum aqui. Tem músicas legais aqui, eu cito como principal destaque a Scent of Me, é uma música bem legal, mas eu não gosto, por exemplo, da Anybody Seen My Baby, que foi inclusive o clipe na época. Eu não gosto daquela participação lá do cara lá que era um rapper, hip hop, né? E até não lembro o nome agora dele no momento, mas ele participou aqui desse álbum, nessa música, e particularmente eu não gostei. É uma música que eu não acho uma música boa dos Stones, não é uma música que eu coloco para ouvir. E eu também acho que algumas músicas aqui ficam abaixo da discografia. Então, o Bridges to Babylon é um álbum bom sim. Tem pessoas que gostam, inclusive, mais, e com certeza vão colocar acima, mas para mim fica nessa posição, na antepenúltima posição. Na sequência, vem o Dirty Work, de 1986. Aqui a banda quase acabou, né? Aqui os Stones estavam em pé de guerra, o Mick Jagger e o Keith Richards estavam se pegando mesmo ali nas suas diferenças, inclusive o clipe da música One Hit to the Body, dá pra ver ali eles trocando farpas e quase se agredindo mutuamente durante a gravação, pra ver como o clima estava realmente ruim. Nessa época aqui os Stones quase acabou mesmo, a banda quase chegou ao fim. Isso foi sentido aqui no disco. É um disco que tem músicas legais, como a própria citada, One Hit to the Body, a Harlem Shuffle. Tem músicas interessantes, mas acaba sendo um disco um pouco confuso e justamente diante daquele momento que os Stones estavam vivendo. O próximo disco aqui é o Between the Buttons, de 1966. É um disco da fase inicial da banda, né? A banda foi formada, aí, isso eu não falei no começo do vídeo, os Stones foram formados, a banda formou-se em 1962, né? Inclusive, agora em 2024 faz exatos 60 anos do primeiro álbum dos Stones. E os Stones aí estão com 62 anos de carreira, impressionante 62 anos de carreira. Esse álbum aqui, para mim, é o mais fraco daquele período, porque ele é um álbum assim, um tanto também que com uma sonoridade ali ainda, não vou dizer confusa, mas os Stones estavam num momento de transição, saindo daquela fase inicial, né, que é a fase ali do que eles fizeram bastantes versões, rocks baseados nos anos 50, um pouco de blues, e aqui eles estavam tentando migrar para aquela coisa do lado psicodélico que os próprios Beatles fizeram com o Rubber Soul em 1965. Então aqui meio que os Stones tentaram seguir pelo mesmo caminho. E eu acho que aqui ele faltou um pouquinho, faltou algo mais. Nessa versão aqui, né, que eu tenho em mãos aqui, essa versão é baseada na cópia norte-americana. Então aqui tem Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, mas originalmente na versão inglesa isso não acontece. Então essas músicas não existem. Tirando essas duas músicas, esse álbum fica um pouco ainda mais abaixo. Então, justamente por isso é que ele está nessa posição. O próximo álbum, agora, é A Bigger Bang, de 2005. O A Bigger Bang é um álbum, assim que, depois justamente ali do Bridges to Babylon, a banda demorou a gravar um outro material, né? Demorou 8 anos, e vieram com esse disco aqui, que é um disco legal também, mas que não teve assim grandes destaque. Teve ali algumas músicas que acabaram tendo um certo destaque, mas não foi aquele destaque tão grande, né? Não teve a mesma repercussão, por exemplo, que o Voodoo Lounge de 94, quando surgiu. O próprio Bridges to Babylon, embora eu goste menos, teve mais repercussão na época. Então eu acho, né, na minha opinião, assim, que esse álbum ainda é um álbum bom, é um álbum que já dá para ouvir, com certeza, vale muito a pena, mas aqui nessa posição bem intermediária, ainda mais pro fim da discografia. Agora o próximo aqui, a estreia da banda, 1964. Aqui foi o pontapé inicial, o álbum sem nome, sem nada, só com uma foto deles mal encarados aqui na capa, demonstrando já que os Stones viriam ser essa banda com uma sonoridade típica, própria,
Muita gente insiste com a comparação de dizer que os Stones copiavam Beatles, o que eu vejo como não sendo uma verdade. Óbvio que tinha referência, óbvio que os Beatles foram a principal referência da época, mas os Stones eram muito mais baseados no blues, enquanto os Beatles eram mais baseados nos artistas do rock dos anos 50, notadamente o Elvis, né, o Chuck Berry. Então havia uma diferença sim. Então a estreia é uma estreia boa, mas ainda longe do potencial que viria a seguir. Justamente o segundo álbum demonstra essa evolução, né? É um pouco melhor. Aqui também já tem umas músicas de grande destaque. Aqui Time Is On My Side é uma música bem interessante. Pain in My Heart. Under the Boardwalk, que é uma música assim mais com cara dos anos 50. Bem interessante. Também é um disco que melhorou. O Stones deu uma evoluída do primeiro para o segundo, sem ainda alcançar, obviamente, o auge que viria alguns anos depois. O próximo álbum aqui, que eu considero, da discografia, é o Emotional Rescue, de 1980. Aqui tem músicas muito legais, como por exemplo She's So Cold, uma música que nossa, é ótima mesmo, excelente. Mas ao mesmo tempo, na minha opinião, aqui tem a pior música da banda, que é justamente a faixa título Emotional Rescue, quando o Mick Jagger quis cantar com um falsete exagerado ali, tentando emular os Bee Gees, e acabou fazendo um fiasco. A música realmente é ruim, na minha opinião, a pior que os Stones já gravaram. Na sequência, Steel Wheels, 1989. Foi com esse disco aqui, desse álbum aqui, a música Mixed Emotions, foi aonde eu conheci Rolling Stones. Até então, as minhas bandas favoritas eram AC/DC, Kiss, Iron Maiden. Quando eu conheci os Stones, tudo mudou. Aqui eu vi o clipe do Fantástico, eu comecei a ir atrás. Depois, quando os Stones vieram no Brasil, eu fui assistir os shows. Enfim, virei o chamado fã de carteirinha, né? Mas não tinha outro jeito, né? Porque esse álbum aqui, embora ele não seja todo bom, ele tem um significado especial e até um tanto afetivo para mim. Então por isso ele está um pouquinho acima. Talvez para alguns esteja um pouco mais abaixo. Mas para mim fica nessa posição intermediária, justamente pelo que ele representa para mim, né, na história, né? Ter se tornado, a partir de então, a partir dele, foi que eu me tornei, os Stones se tornaram a minha banda favorita. Próximo álbum, Out of Our Heads, 1965. Essa aqui é a capa norte-americana. A capa inglesa é um pouco diferente. E aqui também tem uma diferença, né? Aqui tem Satisfaction na versão americana. Na versão inglesa não tem. Então eu considero, como eu estou analisando a discografia justamente pela discografia inglesa da banda, então eu tiro como se não existisse Satisfaction. Porque Satisfaction foi, na verdade, um single que entrou na versão americana, né? Mas aqui também tem músicas muito legais, tem Mercy Mercy, tem Play With Fire, outras músicas, Last Time, né? Músicas bem interessantes, então acaba subindo um pouquinho aqui nesse álbum, então já vai chegando na fase ali dos álbuns, próximo dos álbuns imperdíveis dos Stones. Agora vem aí um outro álbum, uma outra fase que ainda a gente não tinha falado aqui, que é dos anos 70, It's Only Rock and Roll, de 1974. É um álbum legal, a faixa título é um clássico, mas para mim, na minha visão, esse é o álbum mais fraco da banda na década de 70. Né? Eu sei que tem fãs aí que não vão concordar de maneira alguma, e eu não tem problema algum quanto a isso, é puramente gosto pessoal, mas para mim, o It's Only Rock and Roll, embora seja bem legal, seja um álbum muito bom, fica aqui como sendo o mais fraco da década de 70. Em seguida, Their Satanic Majesty's Request, 1967. Esse álbum aqui foi a chamada resposta, né, que os Stones deram aos Beatles por causa de Sgt. Peppers. Né? Os Beatles haviam gravado Sgt. Peppers com todo aquele conceito psicodélico e tudo mais, e aqui os Stones até fizeram esse álbum com essa capa holográfica aqui, né? Essa aqui é a edição original, né?
do disco. Só que acabou não dando tão certo, né? É um disco bom, tem qualidade, tem músicas espetaculares, como por exemplo She Is a Rainbow, é uma música fantástica, aqui para mim a melhor do álbum. Mas ao mesmo tempo deixou a desejar um pouco. Tem algumas músicas que são, digamos, descartáveis, podemos dizer assim. Então é um álbum bom, mas que ainda peca, né? Ainda os Stones não tinham chegado para fazer as suas obras-primas. Próximo álbum, Voodoo Lounge, 1994. O álbum aqui marcou a primeira vinda dos Stones ao Brasil. Foi nessa turnê aqui que os Stones vieram, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pacaembu, onde fizeram shows históricos, né? E esse álbum aqui teve uma repercussão muito grande na época. Clipe da Love is Strong tocando em todo lugar. Enfim, os Stones nessa época realmente conseguiram trazer uma nova leva de fãs. Criar assim, eles tinham os fãs já quarentões, cinquentões, e novos fãs ali, mais ou menos da minha idade na época, de 15 a 20 anos, começaram a se interessar pela banda, e com certeza Voodoo Lounge foi responsável por isso. Então é um álbum muito interessante que fica aqui na 11ª posição, no caso. Agora eu vou falar dos 10 primeiros, né? Qualquer um aqui, né? E até pode surpreender algumas colocações daqui para frente, mas é do momento. Pode ser que alguns ali mudem. Os 5 primeiros não. Os 5 primeiros eu acho que vão se manter sempre, mas alguns aqui no meio, do 6º ao 10º, pode ser que o tempo mude, né? Então não é uma coisa definitiva, mas é a classificação de hoje. O 10º lugar é o Hackney Diamonds, o mais recente álbum dos Rolling Stones, lançado agora em 2023. Impressionante, uma banda com Mick Jagger e Keith Richards com 80 anos ainda lançarem um álbum com essa qualidade. Super bem produzido, músicas espetaculares como a Sweet Sounds of Heaven, com a participação da Lady Gaga, a Bite My Head Off, que teve a participação do Paul McCartney, aqui teve a participação do Stevie Wonder, do Elton John, enfim. E mesmo as músicas sem participação são excelentes, né? A Angry foi clipe, e um clipe muito legal, chamou bastante atenção também. Então, com louvor, Hackney Diamonds entra no top 10 dos Stones. Em 9º lugar, Gold Thread Soap, o álbum de 73, cujo maior destaque é Andy, né, que é aquela música que tinha lenda, que havia sido feita porque a Angela Bowie acabou pegando o Mick Jagger e o David Bowie na cama, e daí eles fizeram, os Stones acabaram fazendo, o Mick Jagger acabou fazendo essa música como se fosse um pedido de desculpas, mas é lenda urbana, não é esse o tema da música, e quem quiser saber, obviamente, só procurar aí qual é o verdadeiro tema da música Andy. Então é um disco também bem interessante, 1973, e que vale a pena conferir. 8º lugar, Black and Blue, 1976. É um disco que eu gosto bastante, bem legal esse disco aqui também, capa dupla, né? Ele abre aqui, né? Fica bem interessante, aparece a foto completa deles aqui, né? Muito, muito legal essa parte aqui, né? Até mostrando um destaque. Black and Blue tem uma pegada assim mais soul music, né? Uma coisa ali bem interessante. Tem músicas como Memory Motel, Fool to Cry. Eu gosto muito dessa sonoridade que estava em voga naquele momento, e eles quiseram mostrar justamente que também sabiam andar por outros caminhos. E fizeram um puta de um álbum. Eu gosto muito de Black and Blue. 8º lugar. Em 7º lugar, Aftermath, 1966. Aftermath também aqui tem muita música legal. Mother's Little Helper, Lady Jane. Putz, aqui só musicão também. E aqui, na verdade, se for levar em conta a versão norte-americana, ainda tem Penny in Black, né? Mas só que originalmente no inglês não tem. Mas é um disco quase perfeito, né? É um disco que tá aqui em 7º, mas poderia estar em 5º, em 4º, enfim. Baita disco. 6º lugar, Tattoo You,
1981. Outro disco histórico, o melhor da década de 80, disparado. Start Me Up é um clássico incontestável que está até hoje no setlist da banda. E várias outras músicas, né, que o Mick Jagger inclusive usou bastante o falsete aqui, só que aqui ele acertou. No disco anterior, no Much No Rescue, ele fez besteira. Aqui não, aqui ele colocou o falsete na medida certa. E esse disco aqui, embora sejam sobras, entre aspas, do anterior, né, que é isso que dizem, é um disco que supera com larga vantagem o Much No Rescue. Então fica aqui na sexta posição. Agora vem o top 5, né? O quinto lugar, Some Girls, 1978. Um disco praticamente perfeito. Muita gente coloca inclusive o Some Girls como seu álbum favorito dos Stones. E eu não vou dizer que está errado também. Some Girls é um discão mesmo. Aqui tem a Miss You, né, que tem uma pegada mais disco, né? Naquele momento a disco music estava em alta. E Miss You tem essa pegada, mas porra, os Stones entraram na era da disco com uma música e acertaram a mão em cheio, né? E outras tão boas quanto Beast of Burden, Lies, Respectable, só musicão. Então, quinto lugar, Some Girls. Em quarto lugar, Beggar's Banquet, 1968. Essa aqui é a capa, inclusive, original, censurada, né? E aqui também tem, por exemplo, Sympathy for the Devil, né? Uma das músicas assim mais polêmicas da história dos Rolling Stones, né? Que inclusive também fala-se muito que teve uma inspiração quando o Mick Jagger veio no Brasil, né? E viu uma roda de samba ou uma roda de capoeira, enfim, e acabou se inspirando para fazer Sympathy for the Devil. Entre outros destaques desse álbum sensacional que está aqui na quarta posição para mim. Agora vem o pódio, né? E em terceiro lugar, Let It Bleed. Let It Bleed, descasso, clássico, incontestável. Poderia estar em primeiro, não seria errado de maneira alguma. Aqui para mim tem a melhor música, a que eu mais gosto dos Rolling Stones, se é que é possível você colocar uma em primeiro. Mas eu vou colocar assim, né? Para mim, Gimme Shelter é a música mais, assim, que eu mais gosto dos Rolling Stones. Mas claro, tá ali com Pain in Black, com Jumpin' Jack Flash, com tantas outras sensacionais, I Got the Blues, enfim. E aqui, esse disco não tem muito o que falar. Perfeição da primeira à última faixa. Merece estar aqui no pódio e como mereceria estar em primeiro lugar. Em segundo, Exile on Main Street. Também para muitos o melhor e não está errado quem escolher. Um disco duplo que não tem excesso. Um disco duplo com muito acerto, muito mais acerto, não tem erro aqui. Aqui alguém pode dizer, poderia ter uma ou duas músicas a menos, talvez, uma outra ali, mas não tem muito o que falar. Exile on Main Street é um clássico, uma obra-prima, um disco, não só o melhor, o segundo melhor aqui para mim, né, dos Stones, dos melhores da história. Esse disco aqui já entrou como um dos 10 maiores discos da história, listado, né? Então, o que falar de um álbum desse? Simplesmente devia estar lá no Museu do Louvre, na França, essa capa e esse disco. E em primeiro lugar, na minha opinião aqui, Stick Fingers. O álbum que tem aqui, vem com o zíper, né, originalmente, essa aqui é a capa original, né? E esse álbum aqui, né, desenhado, essa capa pelo Andy Warhol, aqui pra mim tem tanta música boa, tanta música que beira a perfeição, ou é perfeito mesmo, ou digamos assim. Aqui tem Wild Horses, uma balada, talvez uma das baladas mais lindas de todos os tempos. E I Got the Blues também. Que dizer de uma música como essa? Perfeito. Então isso aqui, seguinte, desconsidere que o primeiro poderia ser o segundo, o terceiro poderia ser o primeiro, enfim. Eu estou falando de coração agora. E claro, a banda do coração você acaba cometendo excesso, cometendo elogios exagerados, e é o caso dos Stones. Para mim, isso aqui não tem o que falar. Só que se eu pudesse levar um disco, então, você tem que levar um disco para Ilha Deserta, com dor no coração, obviamente que eu deixaria os outros,
mas esse aqui seria a minha escolha. Então, Stick Fingers de 71. A perfeição em forma de música. Então, gente, é esse o ranking dos Rolling Stones. Espero que vocês gostem. Independente de vocês gostarem ou não da banda, concordarem ou não, façam seus comentários, curtam, comentem, compartilhem, discordem, sempre com respeito, com educação, que obviamente isso também conta, né? Vale a pena, porque simplesmente chegar aqui e dizer, você não sabe bosta nenhuma, isso aí não vale nem a pena discutir, né? Isso aí não é algo que a gente procura aqui. Então, espero que vocês gostem e continuem assistindo, que isso é o mais importante. Como eu sempre digo, o canal foi feito para vocês. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.